Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo à nossa aula complementar da primeira aula do curso incompleto de fotografia, onde nós falamos da história da fotografia. E hoje aqui nós vamos fazer um aprofundamento. Mas antes, queria agradecer muito você ter feito aí aquele questionário. Respondeu tudo certinho? Tirou quanto? E aí, errou alguma? Tava mole o questionário, né? Mas não esquenta que na segunda aula já vai ter algumas questões práticas que eu vou pedir para vocês fazerem. Mas vamos lá, que tá na hora de nos aprofundarmos um pouquinho aí sobre essa primeira aula. Vamos nos aprofundar, na verdade, um pouquinho aí na história da arte, porque se você pegar assim de modo geral, a arte rupestre, ela era muito focada em apenas registrar a caça, registrar rituais, adorações que os nossos antepassados faziam. Então eles apenas registravam ali na parede o que estava acontecendo, talvez para gerações futuras ou talvez apenas para ter uma boa lembrança de suas conquistas. Lá pelo Antigo Egito, nós já vemos um aprofundamento em tentativas de ângulos diferentes, uma atenção maior assim no rosto e também nas cores. Porque nessa época já havia uma pesquisa maior para poder tentar chegar aos tons, chegar nas cores. Cores vívidas já eram utilizadas nas pinturas. Aí nós temos uma expansão artística pelo mundo. Nós vemos agora em várias civilizações registros das suas guerras, registros de seus atos religiosos. Isso tudo é muito interessante de se estudar como a arte, o registro da pintura foi se expandido por diferentes civilizações. Mas se eu tivesse que escolher só um desses momentos históricos para estudar, um desses estilos de artes a me aprofundar, eu escolheria a pintura barroca. Porque na pintura barroca você tem principalmente a luz e a sombra com um equilíbrio e ao mesmo tempo com contrastes atenuados. Você vê em pinturas barrocas, por exemplo, de Caravaggio, que existe uma luz incidente, luzes especulares. Você tem ali o catlight nos olhos da pessoa. É tudo mais envolvente e com mais sentimentos. Tem expressões nos rostos das pessoas que você consegue entender realmente qual expressão que o artista estava querendo retratar naquele momento. Eu não estou dizendo que nos outros períodos históricos da arte não havia essa importância de demonstrar o sentimento nos rostos das pessoas pintadas. Mas se você pegar algumas artes medievais, por exemplo, você vai ver algumas pinturas de pessoas sendo desmembradas e o rosto da pessoa que está sendo desmembrado está tranquilão ali de boa na lagoa. Então, a meu ver, no período barroco, a sensação, o sentimento é mais forte ali nas pinturas, principalmente porque se usa mais sombra do que luz. Então você vê luz e sombra, foco e desfoque, essas sensações, essas relações são muito importantes para nós construirmos nosso olhar fotográfico. Mas por que a gente tem tem tanto sentimento quando vê uma coisa com uma luz e uma sombra muito dura, uma coisa com foco e desfoque? Pois bem, eu tentei seguir uma linha de raciocínio para buscar essas sensações, porque isso já vem desde a nossa infância e desde as nossas épocas lá pré-históricas. Então eu fui investigar um pouquinho mais e pesquisei sobre isso aí, que é a memória autobiográfica altamente superior, também conhecida como HSAM do inglês, e também conhecido como hipertimesia ou a síndrome da supermemória. Basicamente são pessoas que não conseguem esquecer de nada que aconteceu dias depois de ter nascido. Parece até mentira isso, parece um poder X-Men, um dom que a pessoa tem de não esquecer nada. Mas isso na verdade não é um dom, por isso que ele é conhecido como uma síndrome. E hoje, tecnicamente, temos aí mais ou menos 200 pessoas no mundo que são reconhecidas com essa síndrome. E qual é o problema, vamos dizer assim, de você não esquecer de nada? Porque pode parecer uma vantagem, mas não é. Nossa mente, ela querendo ou não, ela pode querer dar mais ênfase a sensações fortes ruins. Então uma pessoa que não consegue esquecer absolutamente nada, ela não vai esquecer sensações ruins. Sensações ruins que aconteceram poucos dias atrás, anos atrás ou até mesmo na infância dela, ela não vai esquecer. Por isso que grande parte das pessoas que têm essa síndrome, elas têm que tomar remédios, algumas têm índices altos de depressão. Ou seja, essas pessoas elas têm, vamos dizer assim,
um poder, entre aspas, de não esquecer nada, e muitos centros de pesquisa, além de dar apoio para essas pessoas, utilizam essas pessoas para fazer pesquisas mais aprofundadas sobre nossa infância, que é um período na nossa vida que normalmente não lembramos de nada. E aonde eu quero chegar com isso? Dentre os relatos que eu li dessas pessoas que têm esse H-SAN, muitas delas mencionam que durante a sua infância algo que chamava a atenção estava sempre relacionado a algo luminoso, brilhos, o especular. O especular seria o quê? Um ponto forte luminoso. Se eu, por exemplo, ligar a lanterna aqui, tá certo que a lanterna vai iluminar tudo. Eu vou pegar aqui um objeto reflexivo. Tipo, tem essa foto aqui. Se eu direcionar ela um pouquinho ali para a direção da lanterna, você vai ver que fica alguns pontos dela com um brilho muito forte. Essa parte do brilho muito forte é justamente a luz especular, que pela direção da onde está vindo a luz e o ângulo que está vindo aquele ponto de iluminação, eu vejo uma bolha de luz ali, que é a luz especular. O restante que não está com essa bolha de luz são as outras partes, ou seja, a superfície do objeto que não está refletindo diretamente aquela luz nos meus olhos. Então essa luz especular ela chama a atenção. E algumas pessoas que têm esse H-SAN, que é a síndrome da supermemória, elas mencionam que quando crianças essas luzes especulares chamavam a atenção, objetos em movimento muito brilhosos chamavam a atenção. E aquilo que era escuro, aquilo que não conseguia identificar, criava curiosidade, porém um certo medo. Ou seja, se você quer criar um clima mais envolvente na sua foto e talvez até despertar um medo da pessoa, você pode se aproveitar disso, de utilizar a escuridão. E também o desfoco, porque o desfoque, uma coisa que não está focada, você pode causar uma curiosidade na pessoa. O que é aquilo que está em desfoque? E alguns dos relatos que eu li, as pessoas também mencionavam sobre aquilo que não estava completo. Então, tipo, se eu colocar só um pedaço aqui do meu rosto aparecendo, ou seja, um elemento ali na frente, você olhando assim, a primeira vez, você vai querer entender o que está atrás daquele objeto que está obstruindo. Então as pessoas davam esse relato por ter a visão ali bloqueada por alguma coisa que estava na frente, estava querendo ver o que está ali depois daquele objeto. E isso tecnicamente nos remete ao passado. Os nossos ancestrais, eles não sabiam se comunicar. Eles não sabiam escrever, não sabiam falar, mas eles queriam registrar de algum jeito aquilo que eles viam e presenciavam. É interessante então estudar o passado, fazer esses estudos um pouco mais específicos para entender aquilo que atrai a atenção de nós humanos. Porque você vai ver que apesar desses estudos a primeiro momento não parecer que não tem nada a ver com fotografia, eles podem nos ajudar muito. Quer ver um exemplo prático? A nossa visão é horizontal, ou seja, nossos olhos fazem com que a gente enxergue mais na horizontal, que o nosso campo de visão ele é mais abrangente na horizontal do que na vertical. Significa que fotos horizontais elas vão nos dar assim um ar mais tranquilo para poder visualizar a foto. Em relação à iluminação, se você tem uma iluminação que vem de cima, ela cria, vamos dizer assim, uma naturalidade, enquanto que uma iluminação vindo de baixo, ela já causa uma certa estranheza. Porque nossos antepassados mesmo, eles viam mais a iluminação do sol, um momento do dia que você poderia sair para caçar de boa. Na noite, quando você tá ali na fogueira, aquela luz de baixo para cima, isso tecnicamente remete ao medo, porque em volta vai estar tudo escuro, você não sabe o que tem ali na escuridão. Esses estudos podem de algum jeito fazer com que tudo converja ao seu olhar fotográfico, para que numa próxima foto você decida de onde vai vir a direção da luz, o que vai estar em foco e o que vai estar em desfoco, o que vai estar iluminado ou não. Isso tudo você vai aliar à sua carga cultural, aquilo que você leu, um filme que você assistiu, um livro que você gostou, ou até mesmo uma entrevista que você achou interessante. Isso tudo vai te ajudar fotograficamente. Então, o meu conselho, ou seja, essa aula complementar, o que eu quero enfatizar para você? Abranja seus estudos para além da fotografia, porque querendo ou não, aprender a usar uma câmera é muito fácil, porque isso tudo tem no manual. Agora, fazer uma composição, saber aonde vai utilizar a luz e a sombra, isso não vai estar no manual da sua câmera. Isso tem que partir de você, a partir dos estudos que você tem. Felizmente, estamos aqui justamente para nos aprofundar nisso. Tanto que na próxima aula nós vamos entender um pouco mais aprofundado como funciona a nossa câmera. Entender como ela funciona vai sim nos ajudar no nosso processo fotográfico. Então eu agradeço muito você ter assistido até aqui.
e já viu que isso aqui é um vídeo mais específico. Falamos da história da humanidade, falamos de sensações de quando éramos crianças para poder tentar compor fotos melhores. Não é qualquer pessoa que vai se interessar por isso. É por isso que esse vídeo não está listado no YouTube. É só você que responder essas perguntas que vai ter acesso. Mas você pode pegar esse vídeo e compartilhar com quem quiser. Mas compartilha com aquelas pessoas que você tem certeza que se interessam por esse conteúdo e não querem apenas aprender a apertar um botãozinho. Porque apertar o botãozinho da câmera, convenhamos, tecnicamente é muito fácil. É só dar uma lida no manual. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo complementar e nos vemos semana que vem com a nossa segunda aula do nosso curso incompleto de fotografia. Tchau!